Boa noite, boa noite. Espero que todos estejam bem. Mais uma leitura da História Geral da África, da Unesco, em parceria com o Ministério da Educação, com a Universidade Federal de São Carlos. Mais um dia de leitura, História Geral da África, o livro 1, Metodologia e Pré-História da África. Ler novamente. Para quem não está acompanhando, eu costumo colocar aqui os links para download gratuito do livro. E nós entramos no capítulo 7, que é a tradição oral e sua metodologia. Ao contrário, é difícil. Então, a tradição oral e sua metodologia, capítulo 7. E, lembrando disso, tem um podcast de história que estava falando disso esses dias. Saiu sobre um podcast de história sobre... É o Briga História, se não me engano. O Briga História. Que está falando sobre memória e história. E aí fala da tradição oral, fala de lembrança. E a gente vai entrar exatamente nesse assunto agora. Então, boa leitura para nós. Capítulo 7. A tradição oral e sua metodologia, por J. Vancina. A civilização africana no Saara e no sul do deserto eram em grande parte civilizações da palavra falada, mesmo onde existia a escrita, como na África Ocidental a partir do século XVI. Pois muito poucas pessoas sabiam escrever, ficando a escrita muitas vezes relegada a um plano secundário em relação às preocupações essenciais da sociedade. Seria um erro reduzir a civilização da palavra falada simplesmente a uma negativa, a ausência do escrever, e perpetuar o desdém inato dos letrados pelos iletrados, que encontramos em tantos ditados, como no provérbio chinês: a tinta mais fraca é preferível à mais forte palavra. Isso demonstraria uma total ignorância da natureza dessas civilizações orais. Como disse um estudante iniciado em uma tradição esotérica, o poder da palavra é terrível. Ela nos une e a revelação do segredo nos destrói, através da destruição da identidade da sociedade, pois a palavra destrói o segredo comum. Começo forte, né? É verdade, a gente supervaloriza a escrita. Embora, lógico, ela seja bastante importante, mas a oralidade ela é muito importante e ela predomina em nossa vida, né? Nós sempre estamos falando e nós temos o hábito de falar muito. A transmissão de conhecimento tende a ser oral e visual, bastante visual também. Então essas duas referências, na verdade são três: oral, visual e tátil, através da sensibilidade. Então essas três grandes referências dominam com um grande espaço do nosso conhecimento. Mas realmente é muito levada a cabo a questão da escrita e é bem desprezada a oralidade. A gente está lendo um livro, então não dá para desprezar. Realmente a leitura é bastante importante, mas o que a gente está fazendo aqui é uma transmissão oralizada. Então, o que tem ajudado muitas pessoas a lerem livros, a acompanharem histórias, a tradição oral, podcast é muito isso. E livros narrados, tem muito livro narrado. Então, não dá para menosprezar. E o nosso primeiro contato com situação de audição e de condição visual normais na criança, ou seja, ativas, a primeira tradição é visual e oral.
A leitura, ela vai chegar muito depois, né? A leitura... Como que eu posso explicar isso de uma forma interessante? A leitura, ela começa na leitura de gestos, olhares, na interpretação, para depois decodificar símbolos que são as letras. Então a leitura começa acompanhada da oralidade. É como se a decodificação da comunicação se desse através dessas duas ferramentas. Mas a escrita vem muito depois. Então, isso é um assunto para psicanálise que é na próxima. A civilização oral. Um estudioso que trabalha com tradições orais deve compenetrar-se da atitude de uma civilização oral em relação ao discurso. Atitude essa totalmente diferente da de uma civilização onde a escrita registrou todas as mensagens importantes. Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isso é, a tradição oral. A tradição pode ser definida de fato como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra. Quase em toda a parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria das civilizações africanas. Os Dogon, sem dúvida, expressaram esse nominalismo da forma mais evidente. Nos rituais, constatamos em toda a parte que o nome é a coisa e que dizer é fazer. Olha só. A oralidade é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma habilidade. As tradições desconcertam o historiador contemporâneo. As tradições desconcertam o historiador contemporâneo. Imerso em tão grande número de evidências escritas, vendo-se obrigado, por isso, a desenvolver técnicas de leitura rápida, pelo simples fato de bastar a compreensão, a repetição dos mesmos dados em diversas mensagens. As tradições requerem um retorno contínuo à fonte. Fouquial, do Zaire, diz com razão que a ingenuidade de ler um texto oral uma ou duas vezes e supor que já o compreendemos. Ele deve ser escutado, decorado, digerido internamente como um poema e cuidadosamente examinado para que se possam apreender seus muitos significados, ao menos no caso de se tratar de uma elocução importante. O historiador deve, portanto, aprender a trabalhar mais lentamente, refletir, para embrenhar-se numa representação coletiva, já que o corpus da tradição é a memória coletiva de uma sociedade que se explica a si mesma. Muitos estudiosos africanos, como Amadou Rampateba ou Boubou Ramá, muito eloquentemente, têm expressado esse mesmo raciocínio. O historiador deve iniciar-se primeiramente nos modos de pensar da sociedade oral, antes de interpretar suas tradições. Ok, começamos bem. Falando em tradição oral, né? Ferramenta tem que estar lubrificada. Um ponto interessante aqui é que realmente estudos contemporâneos são muito através da leitura, mas desculpa, é a referência que eu vou fazer porque é a que eu tenho. A psicanálise acaba nos ensinando a reaprender a ler através do diálogo. E é muito
É muito sensível o diálogo e a transmissão oral. Ela tem bastante nuances, ela tem detalhes bem interessantes. Tonalidade de voz, entonação no relato. Bons contadores de histórias, assim como bons comediantes ou como bons professores, trabalham bem a oralidade. A oralidade é bastante desenvolvida ou é bastante perceptível a diferença que há na comunicação de um bom orador para a transmissão do conhecimento ou de uma ideia, seja qual for. Então, é legal trabalhar a oralidade e conhecer a oralidade. A natureza da tradição oral. A tradição oral foi definida como um testemunho transmitido oralmente de uma geração a outra. Suas características particulares são o verbalismo e sua maneira de transmissão, na qual difere das fontes escritas. Devido à sua complexidade, não é fácil encontrar uma definição para a tradição oral que dê conta de todos os seus aspectos. Um documento escrito é um objeto, um manuscrito. Mas um documento oral pode ser definido de diversas maneiras, pois um indivíduo pode interromper seu testemunho, corrigir-se, recomeçar e etc. Uma definição um pouco arbitrária de um testemunho poderia, portanto, ser: todas as declarações feitas por uma pessoa sobre uma mesma sequência de acontecimentos passados, contanto que a pessoa não tenha adquirido novas informações entre as diversas declarações, porque, nesse último caso, a transmissão seria alterada e estaríamos diante de uma nova tradição. Ok, né? Algumas pessoas, em particular, especialistas como os griots, conhecem tradições relativas a toda uma série de diferentes eventos. Houve casos de uma pessoa recitar duas tradições diferentes para relatar o mesmo processo histórico. Informantes de Ruanda relataram duas versões de uma tradição sobre os Tutsi e os Hutu, uma segundo a qual o primeiro Tutsi caiu do céu e encontrou o Hutu na terra, e outra segundo a qual Tutsi e Hutu eram irmãos. Duas tradições completamente diferentes. Um mesmo informante e um mesmo assunto. É por isso que se inclui uma mesma sequência de acontecimentos na definição de um testemunho. Enfim, todos conhecem o caso do informante local que conta uma história compósita, elaborada a partir das diferentes tradições que ele conhece. Uma tradição é uma mensagem transmitida de uma geração para a seguinte, mas nem toda informação é verbal. Nem toda informação verbal é uma tradição. Inicialmente, distinguimos o testemunho ocular, que é de grande valor por se tratar de uma imediata não transmitida, de modo que os riscos de distorção do conteúdo são mínimos. Aliás, toda tradição oral legítima deveria, na realidade, fundar-se no relato de um testemunho ocular. O boato deve ser excluído, pois, embora certamente transmita uma mensagem, é resultado, por definição, do ouvir dizer. Ao fim, ele se torna tão distorcido que só pode ter valor como expressão da reação popular diante de um determinado acontecimento, podendo, no entanto, também dar origem a uma tradição, quando é repetido por gerações posteriores. Resta, por fim, a tradição propriamente dita, que transmite evidências para as gerações futuras. Olha só, o boato. Quem disse que o boato não é importante? Ele tem uma forcinha, né?
A origem das tradições pode, portanto, repousar num testemunho ocular, num boato ou numa nova criação baseada em diferentes textos orais existentes, combinados e adaptados para criar uma nova mensagem. Mas somente as tradições baseadas em narrativas de testemunhos oculares são realmente válidas. O que os historiadores do Islã compreenderam muito bem. Desenvolveram uma complicada técnica para determinar o valor dos diferentes hadiths, ou tradições que se pretendiam palavras do profeta, recolhidas por seus companheiros. Com o tempo, o número de hadiths tornou-se muito grande e foi necessário eliminar aqueles para os quais a cadeia de informantes isnad, que ligava o erudito que a havia registrado por escrito a um dos companheiros do profeta, não podia ser estabelecida. Para cada ligação, o cronista islâmico determinava critérios de probabilidade e credibilidade idênticos aos empregados na crítica histórica atual. Poderia a testemunha intermediária conhecer a tradição? Poderia compreendê-la? Era seu interesse distorcê-la? Poderia tê-la transmitido? E, se fosse o caso, quando, como e onde? Notaremos que a definição de tradições apresentada aqui não implica nenhuma limitação, a não ser o verbalismo e a transmissão oral. Inclui, portanto, não apenas depoimentos, como as crônicas orais de um reino ou as genealogias de uma sociedade segmentária, que conscientemente pretenderam descrever acontecimentos passados, mas também toda uma literatura oral que fornecerá detalhes sobre o passado, muito valiosos por se tratar de testemunhos inconscientes e, além do mais, fonte importante para a história das ideias, dos valores e da habilidade oral. As tradições são também obras literárias e deveriam ser estudadas como tal, assim como é necessário estudar o meio social que as cria e transmite e a visão de mundo que sustenta o conteúdo de qualquer expressão de uma determinada cultura. É por isso que nas sessões seguintes trataremos respectivamente da crítica literária e da questão do ambiente social e cultural, antes de passarmos ao problema cronológico e à avaliação geral das tradições. Uau, hein? Olha. A tradição como obra literária. Numa sociedade oral, a maioria das obras literárias são tradições, e todas as tradições conscientes são elocuções orais. Como em todas as elocuções, a forma e os critérios literários influenciam o conteúdo da mensagem. Essa é a principal razão das tradições serem colocadas no quadro geral de um estudo de estruturas literárias a serem avaliadas criticamente como tal. Um primeiro problema é o da forma da mensagem. Há 4 formas básicas resultantes de uma combinação prática de 2 conjuntos de princípios. Em alguns casos, as palavras são decoradas, em outros, a escolha é entregue ao artista. Em alguns casos, uma série de regras formais especiais são sobrepostas à gramática da língua comum. Em outros, não existe tal sistema de convenções. Formas fundamentais das tradições orais. Então, as formas podem ser estabelecida ou livre, e o conteúdo pode ser fixo ou livre, com escolha de palavras.
Então, quando a forma é estabelecida e o conteúdo é fixo, nós temos um poema ou uma fórmula. Quando a forma é estabelecida ou livre, é estabelecida e o conteúdo é livre, nós temos uma epopeia. Quando a forma é livre e o conteúdo também é livre, nós temos uma narrativa. Quando a forma é estabelecida e o conteúdo é fixo, nós temos um poema. Quando a forma é livre e o conteúdo é fixo, nós temos uma fórmula. Então, é um quadro da página 142 estabelecendo os tipos. Vou colocar mais para trás? Acho que dá para ver. Ah, gente. Vocês terão que ver no próprio livro. Mas o que ele está colocando aqui? Ele colocou duas informações. Aqui ele coloca qual é a forma e aqui qual é o conteúdo. Então, aqui é a forma e aqui é o conteúdo. E aí ele forma um quadro com os 4 estilos. Legal. Eu acho que eu falei isso no começo da leitura da História Geral da África, que muitas coisas que nós veríamos aqui seriam coisas que talvez a gente não se lembrasse mais de ter visto até na escola. E eu vou contar uma coisa para vocês. Embora o ensino brasileiro seja maravilhoso, eu, talvez por relaxo ou talvez por alguma outra questão, não aprendi isso na escola. Sobre as formas fundamentais das tradições orais. Não sei se é conteúdo básico estudantil e se ensinado na língua portuguesa. Infelizmente, eu não me lembro de ter aprendido. Então, ler aqui é bem interessante. Espero que a gente vai entrar em pontos mais densos. Tipo batom. Vamos lá. Ups. Então é isso. O termo poema é apenas um rótulo para todo o material decorado e dotado de uma estrutura específica, incluindo canções. O termo fórmula é um rótulo que desculpa, é uma questão aqui no texto. O termo fórmula é um rótulo que frequentemente inclui provérbios, charadas, orações, genealogias, isto é, tudo o que é decorado, mas que não está sujeito a regras de composição, a não ser as da gramática corrente. Em ambos os casos, as tradições compreendem não só a mensagem, mas também as próprias palavras que lhes servem de veículo. Teoricamente, portanto, um arquétipo original pode ser reconstruído exatamente como no caso das fontes escritas. Podem-se construir argumentos históricos sobre as palavras e não apenas sobre o sentido geral da mensagem. Todavia, acontece muitas vezes com as fórmulas e menos com os poemas ser impossível reconstruir arquétipos devido ao grande número de interpolações. Por exemplo, quando se reconhece que o lema de um clã é o produto de uma série de empréstimos de outros lemas, sem que se possa identificar aquilo que constituía o enunciado original e específico, pode-se muito bem compreender por que as fórmulas se prestam tão facilmente à interpolação. Na realidade, não existe nenhuma regra formal que impeça esse processo. Ótimo, então falamos do termo fórmula e do termo poema. As fontes fixas são, em princípio, as mais valiosas, pois sua transmissão é mais precisa. Na prática, raras são as que têm o propósito consciente de transmitir informações históricas. Além disso, é nesse caso que encontramos arcaísmos por vezes inexplicados. Nas línguas bantu,
seu significado pode ser descoberto, pois é grande a probabilidade de uma língua vizinha ter conservado uma palavra com a mesma raiz que o arcaísmo em questão. Em outros casos, devemos nos conformar com o comentário do informante, que pode repetir um comentário tradicional ou inventá-lo. Infelizmente, esse tipo de registro oral vem carregado de alusões poéticas, imagens ocultas, jogo de palavras com múltiplos significados. Não só é impossível compreender qualquer coisa dessa elocução hermética sem um comentário, mas também, muitas vezes, só o autor conhece todos os aspectos do seu significado, mas ele não transmite tudo no comentário explicativo, de qualidade variável, que acompanha a transmissão do poema. Essa peculiaridade é bastante comum, especialmente no que se refere aos poemas ou canções panegíricos da África Meridional, Tsuana, Soto, Oriental, a região lacustre, Central, Luba, Congo, ou Ocidental, Ijo. A denominação epopeia significa que o artista pode escolher suas próprias palavras dentro de um conjunto estabelecido de regras formais, como as rimas ou padrões tonais, o número de sílabas e etc. Esse caso específico não deve ser confundido com as peças literárias longas, de estilo heróico, como as narrativas de Sundiata, Miwindo no Zaire e muitas outras. No gênero de que tratamos, a tradição inclui a mensagem e a estrutura formal, nada mais. Muitas vezes, entretanto, encontramos versos característicos que servem para preencher espaços ou que simplesmente lembram ao artista o quadro ou a estrutura formal. Alguns desses versos provavelmente datam da criação da epopeia. Tais epopeias existem na África? Acreditamos que sim, e que algumas formas poéticas de Ruanda, especialmente, assim como as canções fábulas dos Fang, Camarões e Gabão, pertencem a essa categoria. Devemos notar que não se pode reconstruir um verdadeiro arquétipo para esses poemas épicos, porque a escolha das palavras é deixada ao artista. Todavia, é preciso salientar que os requisitos da forma são tais que, provavelmente, todas as versões de uma epopeia baseiam-se num único original, o que frequentemente é demonstrado pelo estudo das variantes. A última categoria é a das narrativas, que compreendem a maioria das mensagens históricas conscientes. Nesse caso, a liberdade deixada ao artista permite numerosas combinações, muitas remodelações, reajustes dos episódios, aplicação das descrições, desenvolvimentos e etc. Torna-se então difícil reconstruir um arquétipo. O artista é completamente livre, mas somente do ponto de vista literário. O seu meio social pode, às vezes, impor-lhe uma fidelidade rígida às fontes. Apesar dessas dificuldades, é possível descobrir a origem híbrida de uma tradição pela coleta de todas as suas variantes, inclusive das que não são consideradas históricas, e recorrendo-se às variantes originárias dos povos vizinhos. Assim, pode-se, por vezes, passar imperceptivelmente do mundo da história para o País das Maravilhas. Por outro lado, eliminam-se as versões orais
que não são baseadas em narrativas de testemunho ocular. Essa abordagem crítica é essencial. Toda literatura oral tem sua própria divisão em gêneros literários. O historiador não só tentará apreender o significado desses gêneros para a cultura que está estudando, mas também colherá, ao menos, uma atmosfera representativa de cada um, pois em todos eles pode-se esperar encontrar informações históricas, além do que as tradições que o interessam particularmente são mais fáceis de se compreender quando analisadas no contexto geral. Já a própria classificação interna fornece indicações valiosas. Assim podemos descobrir se os transmissores de uma obra literária fazem distinção, por exemplo, entre as narrativas históricas e as de outros tipos. Os gêneros literários também estão sujeitos a convenções literárias, cujo conhecimento é fundamental para se compreender o verdadeiro sentido da obra. A questão, nesse caso, não é mais de regras formais, mas de escolha de termos, expressões, prefixos pouco usuais. Vários tipos de licença poética. Uma atenção maior deve ser dada a palavras ou expressões que possuem múltiplas reverberações. Além disso, os termos-chaves intimamente ligados à estrutura social, à concepção do mundo e praticamente intraduzíveis exigem que se faça uma interpretação à luz do contexto literário no qual aparecem. É impossível coligir tudo. O historiador vê-se obrigado, portanto, a levar em consideração requisitos práticos e deverá se dar por satisfeito uma vez obtida uma amostra representativa de cada gênero literário. Faz parte, né? Somente através da catalogação dos vários tipos de narrativas pertencentes ao grupo étnico em estudo, ou a outros grupos, é possível discernir não só imagens ou expressões favoritas, mas também os episódios estereotipados, como nas narrativas que se poderia classificar como lendas migratórias, Wandersagen. Por exemplo, uma narrativa luba das margens do lago Tanganica conta como um chefe livrou-se de outro, convidando-o a sentar-se num tapete sob o qual havia sido cavado um poço contendo estacas com pontas afiadas. O chefe sentou-se e morreu. O mesmo quadro pode ser encontrado dos grandes lagos até o oceano e também entre o Peu do Liptako, Alto Volta, os Hausa, na Nigéria, e os Mossi de Yatenga, Alto Volta. A importância desses episódios clichês é óbvia. Infelizmente, não possuímos nenhum livro de referências útil que trate deles, embora H. Bauman mencione muitos temas clichês que ocorrem em narrativas sobre as origens de diversos povos. Já é tempo de se estabelecerem catálogos práticos para a pesquisa desses estereótipos, os chamados índices de motivos populares, Folk Motive Index. São de difícil manuseio e confusos, pois se baseiam em características de menor importância escolhidas arbitrariamente, enquanto nas narrativas africanas o episódio representa uma unidade natural em um catálogo.
Uma vez encontrado um clichê desse tipo, não é correto rejeitar toda a tradição ou mesmo a parte que contém essa sequência de eventos, como destituída de valor. Devemos sim explicar por que o clichê foi utilizado. No caso mencionado, ele simplesmente explica que um chefe elimina outro e acrescenta uma descrição de como foi feito, que é fictícia, mas agrada aos ouvintes. Com mais frequência, perceberemos que esse tipo de clichê constrói explicações e comentários para dados que podem ser perfeitamente legítimos. A crítica literária levará em consideração não apenas o significado literal e pretendido de uma tradição, mas também as restrições impostas, como a expressão da margem, por requisitos formais e estilísticos. Avaliará o efeito da distorção estética, muito frequente. Afinal, mesmo as mensagens do passado não devem ser enfadonhas demais. Poxa. É nesse ponto que a observação das representações sociais relativas à tradição é de fundamental importância. Dizemos representação em lugar de reprodução, porque na maioria dos casos está em jogo um elemento estético. Se os critérios estéticos prevalecem sobre a fidelidade da reprodução, ocorrerá uma forte distorção estética, refletindo o gosto do público e a arte da pessoa que transmite a tradição. Mesmo em outros casos, encontramos arranjos de textos que chegam a vestir as tradições de conteúdo histórico específico com o uniforme dos padrões artísticos correntes. Por exemplo, nas narrativas, uma série de episódios que levam a um clímax formam a trama principal, enquanto outros constituem repetições paralelas sofisticadas e outros ainda representam apenas transições de uma etapa da narrativa para outra. Como regra geral, pode-se admitir que, quanto mais uma narrativa se conforma ao modelo padrão de excelência e quanto mais é admirada pelo público, mais é distorcida. Numa série de variantes pode-se, às vezes, discernir a variante correta pelo fato de ir contra esses padrões, assim como uma variante que contradiz a função social de uma tradição que tem mais probabilidade de ser verdadeira que as outras. Não devemos esquecer, portanto, que nem todos os artistas da palavra são excelentes. Há os de pouco talento, e suas variantes são sempre sofríveis. Mas a atitude do público, como o cenário de uma representação, não é excludente de um fato artístico. É, acima de tudo, um fato social, e isso nos obriga a considerar a tradição em seu meio social. Ok. Deixa eu ver. Temos muita coisa ainda. Deixa eu ver, lemos 38, quase 40 minutos. Eu acho que tá bom porque a gente vai entrar em um contexto, e o contexto é um subtítulo bem interessante. E aí ele tem bastante páginas. Então, nós paramos no contexto social das tradições. Página 146. Pois bem, nós lemos 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Foi bem. Então, essa é a abertura da tradição oral. Vamos falar do contexto social da tradição na próxima leitura, daqui a uma quinzena. E o capítulo 7 termina rápido, ele é pequeno, então logo nós vamos chegar no capítulo 8. Para quem não tem o livro, baixe o livro, acompanhe a leitura. Em breve, acabando o capítulo 8, deixa eu ver como é que estamos aqui nas nossas leituras.
Então, para quem está acompanhando, o capítulo 8 é a tradição viva, a arqueologia africana, e no capítulo 10 começa. A arqueologia vai pegar o capítulo, parte 1, História e Linguística, teorias relativas a raças, migrações. Então, a gente já está fechando a base. Capítulo 7 e 8 fecha a base. Então, vai falar da tradição viva. Aqui eu estou na tradição oral, vem a tradição viva. Capítulo 9 vem a arqueologia. E aí, no capítulo 10, começa um pouco de linguística, história, a teoria relativa à raça. Capítulo 11, migrações, classificação das línguas africanas, mapa linguístico. Então, ele vai dar uma contextualizada bastante interessante a partir do capítulo 10, com as bases que nós estamos adquirindo agora. Inclusive, eu preciso imprimir essas bases, porque tem bastante coisa que eu não imprimi. Eu acho que eu imprimi só até o capítulo 8. Pois bem, obrigado para quem está acompanhando, obrigado por acompanhar a leitura e se interessar pela história geral da África. E valeu! Semana que vem falaremos de psicanálise. Até mais.